E aí, pessoal, tudo bem? Quando a gente considera um sistema de objetos, a gente tem que mostrar que as forças externas agindo no centro de massa de um sistema é igual à derivada temporal do momento total do sistema. Portanto, a primeira equação que a gente pode retirar daqui é que as forças externas ao nosso sistema, elas podem ser descritas como a derivada temporal do momento do sistema. Ok? Agora a gente vai introduzir o análogo rotacional da equação, onde a gente primeiro introduz o conceito de momento angular, é uma partícula pontual de massa m, com um momento linear p ao longo de um ponto S, definindo pela expressão L de S, é um vetor, é igual ao produto vetorial da posição, a posição desse ponto S, com o momento linear da partícula. Então, aqui, R de S é o vetor que vai dar origem até o ponto S da partícula. A gente vai mostrar nesse capítulo que o torque sobre o ponto S agindo da, na partícula é igual à taxa de variação do momento angular sobre o ponto S da partícula. Então, assim como a força pode ser descrita como uma variação do momento linear sobre a partícula, o torque sobre S pode ser descrito como uma derivada temporal do momento angular sobre esse ponto. Ok? Então, essa equação ela é generalizada para qualquer corpo sobre algum tipo de rotação. Então, primeiro, a gente vai focar, né? A gente primeiro precisa, vamos nos preocupar com o caso especial do corpo rígido, que sofre rotação de eixo fixo, ok? Que é o problema mais simples de resolver, né? É um eixo fixo sobre o eixo Z, com uma velocidade angular ômega. Então, apenas com componente Z, essa velocidade angular. A gente vai dividir o corpo rígido em N elementos, né? Com as tags, né? As etiquetas, com o índice I, então I variando de 1 até N. E o iésimo elemento, ele tem massa MI e posição, e vetor posição R índice SI. O corpo rígido tem um momento de inércia IS, isso sobre um ponto S, um eixo fixo. Também tomando, né, um eixo Z, mas nem sempre. Então a gente vai tomar aqui o eixo Z por uma questão de didatismo, né, por coerência. A gente vem tratando sobre o eixo Z ao longo de todos os vídeos, mas a gente pode generalizar para qualquer tipo de combinação linear de eixos, né? Com rotação, com velocidade angular ômega sobre o eixo. O momento angular é, então, a soma vetorial das partículas individual, do momento angular individual. Então, se eu quiser descrever esse momento angular total sobre o ponto S, nós teremos que para um sistema de n partículas, ele é descrito simplesmente pela soma vetorial de todos os momentos individuais das partículas, tá? E, ok? Ou seja, tá? Ele pode ser descrito como a soma sobre as n partículas dos produtos vetoriais das posições de cada partícula com o momento linear da partícula. Okay? Quando a gente rotaciona um eixo, o no eixo Z. Então, o componente Z do momento angular, L em CSZ, sobre um ponto S, é então dado por LSZ
igual ao momento de inércia sobre o ponto S vezes a velocidade angular. Okay? Então a gente vai mostrar agora que o componente Z do torque sobre o ponto S, ou seja, o torque de SZ, então a derivada temporal do componente Z do momento angular sobre o ponto S. Então a gente mostra agora que o componente Z do torque sobre um ponto S, ou seja, o torque S índice SZ, então a derivada temporal da componente Z do momento angular sobre o ponto S. Dessa forma, a gente pode descrever, não necessariamente a gente precisa do formalismo vetorial, tá? Pode descrever, mas vetorialmente vai ser a mesma coisa. Mas o torque sobre um ponto, tanto, vai ser, isso no eixo Z, né? Pode ser descrito como a derivada do momento sobre o ponto S, eixo Z, tá? Do tempo, né? E essa derivada temporal, né, do momento no tempo é, portanto, o momento de inércia sobre o eixo S, né, o eixo que passa pelo ponto S, vezes a derivada temporal da velocidade angular no eixo Z. A derivada da velocidade angular no eixo é definida como sendo a aceleração sobre o eixo. Okay? Então, a gente pode começar a tratar o momento angular agora sobre uma partícula pontual, né? Então, a gente vai considerar uma partícula pontual de massa m, perdão, se movendo com uma velocidade v. Okay? Então, a gente tem uma trajetória. Temos uma trajetória e uma partícula de massa m se movendo sobre essa trajetória com uma posição em relação ao ponto S. Um vetor RS. Com uma velocidade P, V, né? Portanto, a gente vai ter um momento linear P. Okay? Então, se a gente considerar o ponto S localizado em qualquer lugar no espaço, o R em si S vai denotar o vetor que vai do ponto S até o objeto localizado, né? E a gente vai definir o momento angular L no ponto S, né, como de uma partícula pontual, como o produto vetorial do vetor posição, né, do ponto S, até o ponto de localização da partícula, tá, com o momento linear da partícula. Então, por definição, vimos que a partícula ao redor do ponto é R índice S, vetor P. Okay? Se a gente derivar as unidades no sistema internacional para o momento angular, nós vamos ter que L é dado por quilograma, metro quadrado, segundo menos 1. Okay? Isso, quilograma metro quadrado, é Newton metro segundo. Portanto, a gente está falando de joule segundo. Okay? Não existe nenhum tipo de nome especial para esse tipo de unidade. Como o momento angular é definido como um vetor, a gente começa estudando a magnitude dele e a direção. A magnitude do momento angular sobre um ponto S é, portanto, dado pela expressão da magnitude de um produto vetorial.
Logo, a magnitude de L índice S é igual à magnitude do vetor posição vezes magnitude do vetor momento linear vezes o seno do ângulo entre esses dois vetores. Okay? Quando o ângulo θ, né, vai ser exatamente esse ângulo entre P e R, com θ variando entre 0 e π. Okay? Então, de forma análoga à magnitude do torque, existem duas formas de determinar a magnitude de um momento angular, né, sobre um eixo S. Primeiro, a gente define um braço de momento, R perpendicular. Portanto, ponto S é o meu sistema de referência. Dele, sai um vetor que aponta para o ponto onde a partícula está localizada. Okay? Então, aqui a gente está falando de vetor posição. E um vetor P saindo do ponto. Okay? Nessa não, fazemos um ângulo θ. Aqui a gente tem uma projeção R perpendicular, que é o braço momento. Okay? Obviamente, esses ângulos são iguais, né? Okay? E, né, como a gente define esse braço como sendo a distância perpendicular do ponto S até a linha definida pela direção do momento, então, esse R perpendicular, é descrito como R e S seno θ. Okay? Então, a magnitude do momento angular é o produto do braço de momento com a magnitude do momento. Tá? Portanto, LS, magnitude, é esse cara, né? RS perpendicular, vezes a magnitude do momento linear. Ok? De forma alternativa, né? A gente também pode sair por algumas tangentes, né? Se a gente objetos não podem ser criados a partir da edição de código de campo. A gente denota a magnitude dos componentes do momento perpendicular como sendo a linha definida pela direção do vetor RS, né? A geometria mostra, tanto, que esse cara nada mais é do que ponto S. A gente tem, a partir do ponto S, definido um vetor RS, ok? RS, perdão, vetor, apontando no objeto. A partir daí, temos o momento linear, o objeto está em movimento, então, ele possui, em relação a algum referencial, ele está em movimento, né? Ele possui, né, momento linear, e, e a gente tem de fato, né, dado que aqui a gente tem um ângulo θ, a gente tem também a projeção, né, projeção perpendicular do momento. A gente pode interpretar assim também. Okay?
Então, aqui, de forma semelhante, né? O momento perpendicular, tá? É igual à magnitude do momento vezes o seno do ângulo. Ok? Então, a magnitude do momento angular é o produto da distância do ponto S até a partícula com o momento perpendicular. Ok? De forma semelhante, LS vetor é igual a R, né? Módulo de RS, vezes a projeção perpendicular do momento. Ok? A gente vai definir, né, a direção do momento angular sobre o ponto S pela regra da mão direita. Então a gente vai desenhar os vetores R, S, R índice S e P com as caudas se tocando. Então a gente desenha um arco começando do vetor R e terminando no vetor P. Existem dois tipos de arco, né? Dois arcos possíveis. A gente pode escolher o mais curto de todos. Precisa, né? Esse arco pode ser tanto na anti-horário, quanto ele pode ser horário, né? A direção. Então, se eu curvar os dedos sobre da minha mão direita na direção dos arcos, eu vou ter que o meu dedão vai apontar na direção do momento angular, ok? Então, vai ser exatamente como a gente tem feito com tudo que envolve a regra da mão direita, ok? Então, a gente precisa lembrar que, como em todos os produtos vetoriais, a direção do momento angular sobre S é perpendicular ao plano formado por R e por P, ok? Então, eu vou fazer primeiro um exercício bem simples, ok? A gente vai fazer um exemplo. O exemplo é o seguinte. Uma partícula de massa m igual a 2 kg, então 2 quilos, se move, né, sobre em algum caminho, né? Então, a gente tem a trajetória, né? A gente tem, em algum ponto, uma partícula de massa m, ok? E esta partícula de massa m, ela tem sobre um referencial centrado na origem, com a origem em S, né? Então, sobre essa origem em S, tá? Sendo que aqui é o eixo positivo de X e o eixo positivo de Y, né? Portanto, os versores serão I chapéu, J chapéu e K, pela regra da mão direita, tá? Fora do monitor. Ok? Então, essa partícula ela tem uma posição, né, em relação ao ponto S, ok? Aqui R, S, e ele tem um momento linear. Tá? Então, a partícula tem um momento linear P, ok? E aí, né, ela se move com uma velocidade uniforme, e essa velocidade é descrita pela equação 3 metros por segundo na direção I, mais 3 metros por segundo na direção J. Okay? Isso no tempo t, a partícula passa por um ponto. O ponto onde a partícula passa no tempo t é 2 metros, 3 metros. Okay?
E aí a gente tem que encontrar a direção e a magnitude do momento angular sobre o ponto S, tá? A origem do tempo t, ok? Então, primeira coisa, a gente vai ter que escolher algum sistema de coordenada. Eu vou escolher o sistema de coordenada cartesiano, com os vetores unitários mostrando na figura, né? Apontando direita, eixo positivo I, cima, eixo positivo J, fora da tela, eixo positivo K, ok? O vetor do ponto S até a localização da partícula nesse tempo, RS, portanto, é exatamente 2 metros, né, na direção I, mais 3 metros na direção J. Ok? O momento angular, né, o vetor momento angular L0 da partícula sobre a origem S, portanto, é dado por LS igual a R vetor P, ok? R vetor P. Portanto, estamos falando de R vetor MV, por definição, ok? Portanto, se a gente colocar os valores, né, os valores nessa equação, nós teremos R, a gente está falando de um vetor, 2 metros na direção I, mais 3 metros na direção J, vetorial, a massa da partícula, que é 2 kg, vetorial, vezes o vetor de velocidade, é 3 metros por segundo na direção I, e não vai caber, né? Para cá. Então, 3 metros por segundo na direção I, mais 3 metros na direção J. Ok? Então, né, a gente faz todos os produtos vetoriais. A gente vai ter que daqui temos 0 mais 12 quilogramas vezes 12 quilogramas vezes metro quadrado segundo 1. Isso na direção K, né? Menos 18 quilogramas vezes metro quadrado segundo a menos 1 na direção menos K, mais vetor novo. Ok? Daqui, então, nós temos de imediato e nosso lado, certo isso? Tá, né? E vetorial. Ah, tá aqui é mais, né? É assim, é mais. Então, no final das contas, momento final, menos 6. Zero. Vai. Metro quadrado. Ok? Isso na direção. Tá? Aí a gente precisa lembrar das relações I vetorial J é igual a K, J vetorial I igual a menos K, I vetorial I é igual a J vetorial J, que é o vetor nulo. Tá? A gente está usando. Mais um exemplo. Então, uma partícula de massa m, ela se move em um círculo de raio R, né, sobre o eixo Z, num plano XY, definido por Z igual a zero, beleza? Com a velocidade angular ômega igual a ômega Z na direção K. Ok? Bom, e ômega Z é maior que zero.
tá? Então, o que a gente está falando é... A gente tem partícula, tá? Essa partícula está rotacionando sobre o eixo Z. Ok? Ela está rotacionando sobre o eixo Z. Aqui, na origem, é o meu ponto S, tá? Então, E a partícula está em algum lugar aqui. Portanto, ela tem a posição dela é dada por esse vetor. Esse RS é igual o raio de rotação na direção radial. Né? E a partícula ela tem um momento angular. Não, desculpa, momento angular não. Ela tem uma velocidade angular dada também. A velocidade angular dela. Primeiro que o momento angular aponta para cima, né? E a velocidade angular dela também aponta para cima, né? Também aponta. Tá? É, essa partícula ela tem um momento linear, okay? Tangente à rotação, e a gente pode considerar, nesse ponto, os sistemas de coordenadas. Então, temos como sistema de coordenada a chapéu apontando para cima, a chapéu apontando para cima. No sentido de P, temos θ chapéu, e no sentido do raio radial. Okay? Então, a gente precisa encontrar agora a magnitude e direção do momento angular LS, né, relativo ao ponto S, que está no centro da órbita circular, né, é a origem. Então, a velocidade da partícula é dada, a velocidade linear da partícula, é dada pelas relações da cinemática rotacional que a gente já conhece, né? R ômega Z na direção θ chapéu, ok? O vetor do centro do círculo, o S, ao objeto, é dado por R índice S igual a R chapéu, ok? E o momento angular sobre o centro do círculo no produto vetorial é LS igual a RS vetorial P. Okay? Ou seja, a gente está tratando do vetor RS vetorial M, velocidade linear. Okay? RS é dado por R chapéu, né? Quando a gente faz produto vetorial, a gente vai ter RMV chapéu. E a gente pode usar essa velocidade linear reescrevendo em termos da velocidade angular, né? Como R, M, R, ômega Z, no sentido de cachapéu. Okay? Ou seja, mr quadrado, ômega Z, no sentido de cachapéu, que é exatamente o momento de inércia sobre o ponto S, vezes o vetor velocidade angular.
Então a magnitude de LS é de fato mr quadrado ômega z, e a direção é uma direção k positiva, né? Para a partícula, o momento de inércia sobre o eixo z é de is igual a mr quadrado, né? Então, o momento angular sobre S é de fato ls igual a I vezes o vetor da velocidade angular. O fato que o ls ela está na mesma direção da velocidade angular é dado pelo fato de que o ponto S ele está num movimento planar, ok? Então, mais um exemplo, exemplo 3. Uma partícula de massa m se move em um círculo de raio R com velocidade angular ômega z igual a ômega z na direção de k, ômega z positivo, sobre o eixo z em um plano paralelo. Mais a uma distância h do plano xy. Okay? Então, dessa vez é bem parecido com isso aqui, só que a diferença é que a trajetória, a trajetória partícula está acima da origem, ok? A origem abaixo, ok? Então, essa aqui é o ponto S, tá? Aqui é o eixo mais X. Aqui é o sentido positivo de Z. Então, aqui onde seria a definição centro da elipse, essa linha ela está a uma altura h, em relação ao eixo. Então, aqui a minha partícula está nessa órbita, ok? Ela tem uma velocidade angular ômega sentido z, ok? Um momento está entrando no plano e, né, e esse círculo tem raio R. Então, o nosso sistema de coordenadas radial, direita, nesse ponto, K, e θ chapéu está dentro da tela. Okay? Então, a forma fácil de calcular esse momento é usar coordenadas cilíndricas. A gente vai se matar se for fazer em coordenadas cartesianas. Então, a cilíndrica é a mais adequada. A gente vai começar escrevendo os dois vetores, R e P, né, em coordenadas polares. A gente começa com o vetor do ponto S até a posição da partícula, tá? Que está se movendo, o objeto que está se movendo. Então, a posição desse objeto em relação à origem, né, é R chapéu mais H chapéu, ok? O vetor momento é tangente à órbita circular. Então, P igual a mv é igual a mr ômega z, θ chapéu. Tá? Usando aqui o fato de que R vetor
θ é igual a k e k vetor θ é igual a menos r, o momento angular sobre o ponto S é, portanto, Ls, por definição, Rs vetor P, tá? Isso nos dá R é chapéu mais H é chapéu, vetor M, R, Z, θ chapéu. Ok? Isso nos dá, portanto, M, R quadrado, Z, no sentido K chapéu, menos H, M, R, ômega Z, no sentido R chapéu. Ok? Ok? A magnitude do vetor Ls, portanto, né, é dado por M R ao quadrado ômega Z ao quadrado, ok? Mais H M R Z elevado ao quadrado, isso elevado a meio, tá? Na raiz. Portanto, M R ômega Z vezes H cortado H quadrado R quadrado elevado a meio. Ok? A direção de L, né, é, portanto, né, dado que a gente tem o vetor aqui, o vetor R está aqui, esse aqui é RCF. Aqui a gente faz um ângulo φ, certo? E o vetor angular vai ser apontado nesse sentido, o mesmo ângulo φ. Ok? Ângulo φ vezes, isso aqui é o Ls. Ok? Aqui é a direção final. E como é que eu sei, né? Eu sei porque a gente pode, né, usar a relação de que o Ls sobre o eixo Z, né, dividido por Ls, professor R, igual a R sobre H, vezes que é tangente. Okay? A gente também apresenta um argumento geométrico, né? Supondo que a partícula tem coordenadas x, y, h. O momento angular sobre a origem é dada por R versor P, não vetor P. Né? Os vetores R e P, eles são perpendiculares, um em relação ao outro. Então, o momento angular é perpendicular ao plano formado pelos esses dois vetores. Lembrando que a velocidade é linear, né? É R ômega Z. Então, a gente supõe que o vetor R forma um ângulo θ com eixo Z. Então, esse vetor LS forma um ângulo θ com relação ao plano XY. E a gente mostra, né? A gente mostra a partir da figura, né? A magnitude desse vetor, né? LS, é dado por magnitude de RS vezes M vezes a magnitude de V, ok? E é exatamente H ao quadrado vezes, isso é elevado a meio, vezes MR. Ok? A magnitude de LS é constante, mas né, direção é um desafio, né? E ela está sempre mudando. Então, como a partícula se move em uma órbita circular sobre o eixo Z, ele forma cone, né? Ele está sempre mudando, eventualmente lá nessa posição.
eventualmente ela tá. Então, essa magnitude sempre vai cone. Ok? Sobre alguma altura. A gente desenha o vetor ls na origem, porque ele é definido nesse ponto. Tá? O ponto importante para se manter em mente, lembrando que o cálculo para qualquer ponto ao longo do eixo Z, ele não está no centro de uma órbita circular para uma partícula sozinha. O momento angular sobre o ponto, ele não aponta ao longo do eixo Z, mas ele tem uma componente não zero na direção XY, tá? No plano XY. Ou na direção menos R, se a gente usar por coordenadas polares. O componente Z do momento angular sobre qualquer ponto ao longo do eixo Z é independente da localização de um ponto ao longo desse eixo. Ok? Bom, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.